Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando daqui nesse dia 8 de março, sexta-feira, né? 26 graus em Ribeirão Preto, uma manhã nublosa, parece que vai chover, mas a probabilidade de chuva no período da manhã é de 0% por enquanto, a meteorologia está prevendo isso, né? A umidade relativa do ar está em 80%, mas vai cair bastante, porque nós vamos chegar aos 32 graus no meio da tarde, tá? No meio da tarde nós teremos 32 graus segundo os termômetros, sensação térmica de 35, 36 graus. E a mínima foi logo agora pela manhã, 22 graus. É o verão brasileiro dando seus últimos sinais, né? E já estamos próximos aí do outono brasileiro de 2024 aqui na região sudeste do Brasil, no estado de São Paulo, região norte do estado de São Paulo, uma cidade que se chama Ribeirão Preto, que foi chamada para abençoar a sua vida nesse momento. Então, quero abençoar a sua vida, dizer para você que você é muito bem-vindo nessa live, que Deus te abençoe. Não sei que horas que você vai estar vendo isso no YouTube, mas nós estamos aqui para poder abençoar a sua vida e falar de Jesus para você. Hoje nós vamos falar de um homem que se chamava Abraão, e esse homem, ele era e é reconhecido como o pai da fé, né? Um sujeito que andou bem próximo de Deus e falava com ele cara a cara, tinha uma intimidade com ele, era amigo de Deus, e até que Deus o chamou quando ele estava morando lá na sua cidade, quando ele estava todo muito bem colocado naquele lugar, e ele estava fazendo o seu melhor ali, trabalhando, levando a sua vida na sua cidade, e ele colocou a sua vida à disposição do Senhor, e o Senhor identificou, Deus identificou ele como um homem íntegro, como um homem que tinha e teve muita intimidade com ele. Então Deus resolveu encontrar com ele. E nesse encontro de Deus com Abrão, ele ainda não tinha se tornado Abraão, o pai da fé, tá? Ele era Abrão. Deus tomou 3 iniciativas aí, fez 3 propostas para Abrão. A primeira proposta que Deus fez, e é o primeiro chamado: sai da tua terra, do meio da tua parentela, da cidade onde você está acostumado a viver, nesse lugar onde você está acostumado a viver, você sai daí. Esse chamado deve ter sido, e eu vejo toda vez que eu vejo esse chamado, eu olho e falo assim, nossa, deve ter sido muito difícil para Abrão, né? Abrão explicar para a sua esposa, que era Sarai, né, a respeito disso. Então, Abrão estava sendo chamado para poder sair da sua parentela, do meio da sua parentela, ó, sai daí do meio da sua parentela, deixa os seus familiares e vai para um lugar, para uma terra que a princípio Deus não falou para ele onde era, não. Esse é o primeiro chamado. Atender o chamado de Deus, nós precisamos nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de problema, nesse tempo de necessidades, nós precisamos atender o chamado do Senhor. Deus fez esse chamado para Abraão, para ele sair, deixar os seus familiares e parentes e ir para um lugar que ele não falou de pronto, não falou. Deus queria formar um povo que o amasse. Deus queria ter um povo que o respeitasse, que o honrasse. Mas naquele lugar onde Abrão estava morando, que era a cidade de Harã, lá em Harã, as pessoas não se importavam muito com Deus, não. Elas estavam fazendo na correria ali do dia a dia, não estavam honrando a Deus, as pessoas viviam as suas vidas e sem dar nenhuma satisfação ou atenção a Deus, elas preferiam cuidar dos seus afazeres ali, correr atrás do seu pão de cada dia e cumprir as suas obrigações religiosas nos dias que era convocado para cumpri-las. Então, mas Deus queria mais, Deus queria, e Ele quer sempre mais, Ele quer que as
pessoas se aproximem dele, ele quer conhecer mais a cada um de nós, e ele quer que nós o conheçamos mais e que se torne amigo dele, que nós nos tornemos amigos de Deus. Por isso, ele chamou Abrão e falou para ele: sai daí. Nesta situação, nessa terra onde você está, não vai ter jeito de você ser íntimo de mim ou ter uma amizade comigo, por isso sai daí, eu vou te levar para um lugar. Deus hoje pode estar falando com você também. Sai do meio da sua parentela. Sai do meio daqueles que te tiram a atenção, de voltar a atenção para Deus. Deus quer ser seu amigo, quer ser meu amigo, e então você precisa deixar o modo de viver da sua parentela, você precisa deixar de viver a vida sem se importar com Deus, para que você possa se tornar um amigo de Deus. Ele quer você como amigo, ele quer que você o conheça e que confie nele. Naquele momento, quando Abraão ouviu esse primeiro chamado, essa primeira ordem, sai da sua parentela, deve ter sido difícil para ele, né? Assim como deve estar sendo difícil para você também escutar isso de mim, né? Sai do meio. Fique longe de tudo aquilo que está te tirando o foco. Para que você possa servir melhor ao Senhor, para que você possa honrar melhor ao Senhor, para que você possa declarar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, declarar que você quer servir ao Senhor, que você quer uma mudança de vida, assim como ele chamou Abrão. Hoje ele está chamando você. E se você vai dizer sim ou não, aí é com você. Quem aí vai dar e vai chamar, atender ao chamado do Senhor? Você. Parabéns. Quem vai dizer sim e atender o chamado de Deus nesta manhã? A segunda coisa é que Abrão foi chamado, teve essa chamada, era para crer na promessa. Esse negócio de crer na promessa, presta atenção, muitas vezes, não poucas vezes, Deus faz um chamado que fica meio vazio, né? Aí você fala assim, como que pode? Como é que Deus chama uma pessoa para ir para um lugar? Será que é irresponsabilidade? Será que muitas vezes nós precisamos confiar mesmo? Ele chamou Abraão e imediatamente depois fez uma promessa. Eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar e vou te engrandecer. Deus fez isso para Abraão. Então ele chama ele para sair da parentela, depois chama ele e fala para ele assim, eu vou fazer com que de você saia uma grande nação. Vem uma promessa. Você precisa acreditar na promessa. Existe um céu para mim e para você, e isso é uma promessa, e quem prometeu não mente, nele não há nem sombra de variação, ele não muda de opinião, ele vai continuar com a sua posição firme se você declarar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Se você declarar que você tem interesse em servi-lo cada dia melhor e declarar com a sua boca que você aceita Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida, ele vai te levar para uma terra de promessa. É a terra prometida, é o céu, que ele foi preparar, está preparando para nós, e nós um dia iremos morar com ele lá na glória. Deus não chama ninguém, presta atenção aqui, ele não chama ninguém para humilhar, não chama. Deus não chama ninguém para destruir, ele não quer a destruição de ninguém. Deus não chama pessoas para que possam passar necessidade. Não chama. Deus não chama ninguém para amaldiçoar. Aliás, ele só abençoa. E Deus também não chama ninguém que vai ficar sem bênção. Todos serão
abençoados. Ele não chama ninguém para ficar fora da bênção. Ele não chama para amaldiçoar e ainda por cima chama para abençoar. Há um belo trecho das Escrituras aí que afirma assim, ó: eu sei, eu é quem sei, os pensamentos que tenho a respeito de vós. São pensamentos de paz, são pensamentos bons, são pensamentos de alegria, são pensamentos que vocês nem imaginam, é muito além daquilo que vocês estão imaginando. Então, eu é que sei, é Deus que está falando. O Senhor afirmando isso nas Escrituras. Então, Deus quer transformar o nosso caráter, Ele quer mudar a nossa vida, Ele não quer que você passe por dor, a dor que consome a sua alma. Ele tem prazer na sua alegria e não no sofrimento. Ele não suporta, Deus não suporta ver você vivendo uma vida pequena em todos os sentidos. Deus não quer que você viva uma vida sem sentido. Deus tem um propósito de tornar você parecido com Jesus Cristo. E isso é lindo e maravilhoso. Deus faz promessas a Abraão e ele creu. O escritor aos Hebreus diz que isso foi o que aproximou Abraão de Deus. Crer na promessa. Você precisa acreditar na promessa, você precisa crer na promessa. Hoje Deus faz a mesma promessa para você. Ele te abençoará. A sua vida, a sua casa, a sua família, os seus negócios, os seus empreendimentos. Ele vai abençoar a sua saúde. Quem hoje vai dizer sim e crer nas promessas de Deus? Já é a segundo chamado, para crer na promessa. E o terceiro é um chamado para viver esse desafio. Não é fácil. Não é fácil viver esse desafio. Você acha que foi fácil para Abraão sair com todo aquele aparato, com família, com esposa, com seus animais, com crianças, e sair da sua terra, da sua parentela, e levar os seus empregados, os seus escravos, que na época tinha escravos, né? Então levar todo mundo que servia a ele e sair andando por meio do deserto. Não seria mais ou menos parecido com Ribeirão Preto, não. Fala assim, ó: sai daqui de Ribeirão, pega suas coisas e entra na Anhanguera aí, vai andando que eu vou te mostrar um lugar. Não. Era deserto. Tinha que confiar. Tinha que ter confiança naquilo que estava sendo prometido e naquele que estava prometendo. E você hoje, nessa noite, está sendo convidado, nesta manhã, né? Está sendo convidado a crer nas promessas de Deus. Viver o desafio é outra promessa. Você precisa. No final daquele encontro entre Deus e Abraão, foi dado um desafio. Foi feito um desafio de vida. Se tu uma bênção. É o versículo. É o versículo que eu vou colocar para você aí nesta manhã de sexta-feira, né? Uma manhã em que você deve estar olhando e falando assim: se tu uma bênção? Tinha mais um chamado. Você precisa ser uma bênção. Você vai ser uma bênção. Está em Gênesis, no capítulo 12, verso 2, a parte B desse versículo, que está falando: se tu uma bênção. E Abraão topou a parada. Abraão topou fazer e assumir esta situação, e de forma que as pessoas em volta dele foram abençoadas por suas palavras, por suas atitudes, pela vida e pela forma que ele levava a vida. Aqueles que o cercavam receberão a bênção e podem ser abençoados por você e por mim. Nesse tempo de 2024, sim, quem sabe, na manhã dessa sexta-feira, dia 8 de março de 2024, quem sabe, nesta manhã quente, né, em Ribeirão Preto, quem sabe você está sendo tocado a ser uma bênção e sendo desafiado a ser uma bênção, assim como Abraão foi,
e abençoar muitas pessoas. Quem sabe de você vai nascer uma grande nação, uma nação de adoradores, uma nação de pessoas que vivem para adorar o Senhor e receber do Senhor uma bênção especial a cada momento que viverem sobre a terra. Quem sabe você é essa pessoa. Basta que você diga sim ao chamado. Você quer ser uma bênção? Você quer viver o desafio? Porque isso é um desafio. Eu quero lhe encorajar nesse momento a viver esses 3 desafios aí. Aceitar a sair do meio da parentela e de tudo aquilo que é religiosidade, de tudo aquilo que você aprendeu e que não está em conformidade com a palavra. Você precisa necessariamente crer na promessa que está sendo feita, naquele que está fazendo a promessa. Eu quero encorajar você a dizer sim para o Senhor. Você precisa dizer sim e decidir abandonar o seu jeito de viver. E se você está vivendo sem compromisso com Deus, longe de Deus, e você precisa passar a ter uma vida de amizade com Deus nesse tempo de 2024 por intermédio de Jesus Cristo. Você precisa dizer sim. Você precisa decidir crer nas promessas de Deus e aceitar a bênção do Senhor para a sua vida. E dizer, eu recebo as bênçãos do Pai através de Jesus Cristo. Por isso, se você fizer isso, você terá de pronto uma bênção para ser vivida. Eu quero falar com você também, mostrar para você o que está na tela aqui do meu computador e dessa conversa que Deus teve com Abrão. Está lá, ó, capítulo 12 de Gênesis, é onde está o versículo que eu falei para você agora há pouco. Capítulo 12, versículo 1 diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei, presta atenção, uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei o seu nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí já começa a situação. Abrão partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló, que era o seu sobrinho, foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Harã é a cidade onde ele morava, né? A região lá onde ele morava. Levou Abrão consigo Sarai, sua mulher, e a Ló, o filho do seu irmão, consequentemente era seu sobrinho, né? E todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. A Canaã celestial está nos aguardando, está aguardando eu e você, e por isso eu quero desafiá-lo. É um desafio que você está recebendo nessa noite. Quero encorajá-lo a tomar essa decisão de aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Eu quero te pedir, nesse momento, reveja aí as suas atitudes. Hoje, 8 de março de 2024, é uma sexta-feira muito quente em Ribeirão Preto. Está quente. Mas Deus está falando com você nesse momento e dizendo para você, olha, tudo que você pode fazer aí na terra, nada vai ser mais importante do que reconhecer que sozinho você não consegue. E nós sozinhos não conseguimos mesmo, tá bom? Então, se você quiser fazer essa oração, pedir ao Senhor que te aceite como filho querido, como uma filha querida, e isso, como uma filha querida, você nesta manhã, você pode fazer esta oração comigo. Estão dizendo aí que por causa do escuro do estúdio, eu estou dizendo que é noite, mas é manhã de sexta-feira,
é dia 8 de março de 2024, tá bom? Então, nós estamos aqui falando diretamente de Ribeirão Preto. Tá bem escuro e é assim mesmo. Se não tiver essa iluminação aí, eu acabo não aparecendo, porque eu já sou meio moreninho, né? Mas vamos voltar aqui ao texto. Presta atenção, você precisa aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Ore comigo. Aceite o desafio de ter a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. É simples, é só orar e Ele está te escutando, tá bom? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos nessa manhã. Esta manhã de sexta-feira, quando muitos estão desesperançados, entristecidos, com problemas, com necessidades das mais diversas, nós oramos para que o Senhor estenda suas mãos sobre a vida de cada um deles. Que o Senhor abençoe a cada uma dessas pessoas. Oramos pela Isabela, oramos por todos aqueles que estão nesse momento com dificuldades, sejam elas quais forem, financeiras, psicológicas, emocionais, sentimentais, aqueles que estão num conflito, aqueles que estão no meio de uma grande guerra, aqueles que estão passando por um problema, por uma turbulência de saúde. Que o Senhor abençoe e guarde cada um deles, cuidando do coração e da mente de cada um deles. E aqueles que nesse momento estão orando, querendo voltar para os braços do Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, aceite esses homens e mulheres que estão orando nesse momento, pedindo perdão dos seus pecados. Perdoa os pecados deles. Escreve o nome deles no livro da vida e faça com que possam ter o melhor final de semana possível das suas vidas. Que esta sexta-feira seja uma sexta-feira repleta de grandes e boas notícias. Eu te peço em nome de Jesus que abençoe o Yuri, que abençoe também a nossa irmã Célia, onde quer que ela esteja nesse momento, que a tua bênção, a tua graça e a tua paz repouse sobre a vida da irmã Célia. Eu oro pela Selminha, pelo Geninho, oro pela vó Hilda, oro por todos aqueles que estão passando por algum problema de saúde e nós repreendemos essa doença, essa enfermidade em nome de Jesus. Oramos pela dona Teresa, pela Luzinete, oramos pelo Ronaldo, que é o esposo da Célia, juntamente com o Wesley, com a Fabiane, com a Flaviane, com seus netos. Que o Senhor abençoe a vida de cada um deles, repreendendo todo o mal e expulsando esses espíritos malignos que vivem atormentando a vida desta família. Nós oramos em nome de Jesus pelo Emerson, que carinhosamente nós chamamos de Dum, oramos pela Dona Maria José, que o Senhor esteja abençoando essa família também e dando graça a cada um deles. Oramos por todos aqueles que estão encarcerados, aqueles que são encarcerados justa, que estão pagando pelos seus erros, que eles usem esse tempo para reflexão, para que possam nunca mais retornar a este sistema prisional. Oramos também por aqueles que estão presos injustamente, que sejam libertados rapidamente, que esses homens e mulheres que estão no comando dessas canetas que podem e têm o poder de prender e cercear o direito de ir e vir de cada um, condenar pessoas, que esses homens e mulheres façam bom uso dessas canetas e que aqueles que são inocentes seja revertida essa pena rapidamente e que sejam libertados rapidamente também. Nós oramos para que o Senhor trate com esses homens e mulheres que estão no comando da justiça do Brasil, trate cara a cara com eles, meu Pai. Quando estiverem fazendo ou cometendo injustiça, que o Senhor dê um apertão no calcanhar de Aquiles de cada um deles. Eu oro para que o Senhor cuide daqueles que estão na situação de hospitalizados, aqueles que estão numa UPA, aqueles que estão no pronto-socorro, aquele que está recuperando em casa, aquela que está recuperando em casa com a ajuda de um cuidador, que nesta manhã, essa manhã quente, possa vir uma bênção
sobre a vida de cada um deles, com refrigério para todos eles. Oramos para aqueles que estão nas escolas nesse momento, aqueles que estão nos bancos escolares e aqueles que estão ensinando também toda a estrutura escolar. Oramos por toda a estrutura hospitalar também, que todos aqueles que trabalham numa estrutura hospitalar, de um posto de saúde, de uma UBS, de uma UBDS, seja lá o que for, atendendo pessoas, que o Senhor dê graça a cada um deles, que o Senhor dê saúde a cada um deles, guardando as suas famílias também. Oramos por todos os idosos que estão nas casas de repouso, das creches, nos asilos, aqueles que estão precisando de uma bênção especial, aqueles que estão precisando de um acalento no coração, porque não recebem visita há muito tempo, visita física, né? Visita de parentes, de amigos, mas o Senhor é um Deus que está sempre presente e eles precisam reconhecer isso também. Nós oramos para que o Senhor dê graça a cada uma dessas pessoas, que o Senhor abençoe aqueles que estão em situação de rua, em drogadição, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão empregados e os empregadores. Que todos eles tenham uma bênção especial nesta sexta-feira, nesta manhã de sexta-feira, que a bênção do Senhor repouse sobre a vida de cada um deles. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço a todos vocês. Que vocês tenham muita alegria nesta sexta-feira, muita paz, muita saúde, muita prosperidade e que venham, e que venham, e que venham as boas notícias. Um grande abraço a todos vocês, uma boa sexta-feira, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.